Fala galera da Fenu, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje vou trazer aqui uma questão importante para a gente pensar a clínica. A pergunta que eu coloco a vocês é bastante simples, mas também difícil de ser respondida. A pergunta é: o diagnóstico é realmente útil na clínica psicológica? Eu diria assim que, sem sombra de dúvidas, o diagnóstico é de fato uma ferramenta capaz de guiar a atividade clínica. Mas então cabe refletir: ele é absoluto? Penso que um diagnóstico ele pode ser tanto uma prisão quanto uma libertação. Isso vai depender muito do contexto, né? Eu vou debater um pouco essa ideia com vocês. Eu, por exemplo, já atendi diversas pessoas que traziam de atendimentos prévios algum tipo de diagnóstico e tantas outras que poderiam também ser facilmente enquadradas nos critérios diagnósticos de alguns quadros psicopatológicos, né? Já desde o DSM-3, né, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ele pode ser considerado fenomenológico. Isso é um assunto um pouco polêmico, mas eu vou explicar o argumento. Foi justamente no DSM-3 que houve o abandono da noção de etiologia nos transtornos mentais. O que isso significa? Significa que a causa, né, seja ela biológica ou psíquica, deixou de ser importante, cabendo então apenas agrupar as diversas sintomatologias e identificar quais são os quadros, né, delimitar. Mas é preciso que eu detalhe de que fenomenologia eu estou falando. Afinal, não existe uma única fenomenologia, mas diversas propostas e métodos fenomenológicos. O DSM ele só pode ser considerado fenomenológico em termos descritivos. A fenomenologia descritiva pode sim fornecer ferramentas suficientes para identificar o que a gente poderia chamar de essências eidéticas, né, para usar um termo fenomenológico, de cada quadro psicopatológico. Contudo, a gente não pode dizer que o DSM é fenomenológico em termos da fenomenologia existencial. Isso porque essa tradição, né, tradição existencial em fenomenologia, é fortemente influenciada por autores como Kierkegaard, como Heidegger, como Sartre, e isso então impõe a necessidade de abandono de qualquer tipo de teorização sobre a existência humana. Mesmo sem partir de uma teoria de base, mesmo sem partir de uma etiologia, a própria ideia de um diagnóstico pressupõe a necessidade de uma categorização ou de um certo agrupamento da existência humana. E fazer isso, eu diria que é como tomar o todo pela parte, né? É fechar os olhos para as singularidades e para a multiplicidade de experiências individuais que a gente pode ter. De modo que não existe uma única depressão, por exemplo, mas diversas manifestações depressivas que possuem algo em comum. E aí cabe então sempre atentar para a vivência concreta do transtorno, né? Então pensar na situação concreta, o que é aquilo que gera sofrimento. Voltando à clínica, o que eu posso dizer é que eu já tive das experiências mais diversas, né? Eu já atendi pessoas que buscavam um diagnóstico como uma tentativa de encontrar uma justificativa para suas próprias vivências, né? Porque notavam, né, que suas vivências eram um pouco distintas das demais pessoas e aí queriam buscar algum tipo de justificação para o seu comportamento. Outras, ao se deparar com os sintomas, né, acabavam sentindo-se como que aprisionadas pelo caráter prescritivo de um diagnóstico, e havia também aquelas que encontravam no diagnóstico uma forma de libertação, uma identidade que eles pudessem assim conferir um meio para existir de maneira mais plena, de maneira mais liberta. E há também quem utilize o diagnóstico como uma ferramenta de autoconhecimento, de autodescoberta, né? Então a pessoa vai lendo as descrições dos quadros e vai pensando sobre si. Mas a gente nunca sabe de antemão como é que isso vai se dar, né? Como é que cada pessoa vai lidar com o diagnóstico. Sendo assim, cabe ao terapeuta ou à terapeuta avaliar a necessidade, né? Avaliar os benefícios e os malefícios de se estabelecer de fato um diagnóstico e de compartilhar esse diagnóstico com a pessoa atendida, né? E isso
eu diria que não resulta em nenhuma falta de rigor. Diria que, pelo contrário, embora o diagnóstico seja útil, nessa nossa perspectiva da fenomenologia existencial, a gente não se guia pelo caráter instrumental da utilidade, né? Nós não somos assim utilitaristas ou pragmatistas, nós somos fenomenólogos. E como tal, cabe a nós estabelecer o rigor buscando aí uma fundamentação em outros critérios. Mas então você pode perguntar, qual seria o balizador da atividade clínica, já que não se tem um diagnóstico e um roteiro de tratamento a partir disso? Essa é uma pergunta pertinente, né? Você pode estar se fazendo ela nesse exato momento. E eu posso responder de uma maneira bastante simples. Toda pessoa que busca atendimento tem já de início uma demanda. A psicoterapia, ela sempre parte de uma queixa. Desse modo, muito mais importante do que qualquer diagnóstico é reconhecer e acolher a queixa. Tentar compreender quais são as fontes e quais são os motivos do sofrimento. Mapear, então, os sentidos em jogo em torno dessa demanda. Mas não para que o terapeuta ou a terapeuta saiba isso, né? Porque, assim, a terapia não é um processo de investigação. Mas o objetivo final é que a própria pessoa saiba. Sobre isso, o Kierkegaard nos oferece uma imagem muito bela, eu diria. Ele fala da noção de transparência. E ele diz que a transparência ela pode ser alcançada por meio do estabelecimento de um diálogo interior. E ele utiliza a seguinte metáfora para descrever o que seria a transparência. Ele diz que um lago, por exemplo, para ser considerado transparente, deve ter clareza e limpidez na sua água. Mas, além disso, ele deve ter também profundidade, de maneira que ele acrescenta essa dimensão da profundidade em acréscimo à clareza e à limpidez. E assim também é o coração humano para Kierkegaard. Dessa maneira, a escuta terapêutica não se estabelece como uma investigação, né? Não é um trabalho de detetive, porque o que ela busca não é algo que cabe ao terapeuta saber, né? Quem deve tomar ciência sempre é a própria pessoa que fala. Porque nesse processo de falar alto, a gente tem uma atividade extremamente reflexiva. E essa palavra, né, reflexão, reflexividade, reflexiva, já traz em si um duplo significado que é bem bacana da gente pensar, né? Reflexivo remete a reflexo, o que nos traz a imagem assim de um espelho, né? Então a psicoterapia, em certo sentido, é isso, né? Ela tem esse caráter duplo, porque ela é pensamento, mas ela também é reflexão no sentido da refletividade, no sentido de que a pessoa atendida está ali para olhar para si mesma e a partir disso poder decidir-se. E o que vocês pensam sobre isso? Vocês encaram o diagnóstico como algo útil na prática clínica de vocês? Como é que vocês utilizam o diagnóstico? E o que é que pauta a atividade de vocês? Compartilhem aí nos comentários, me digam e vamos estabelecer um debate. Valeu, falou e abraço.